Bem, pessoal, vamos lá resolver as questões de hoje, tá? Enem 2021. O símbolo dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Ele enfatiza aqui uma comprimento 1, aqui que é menor, e uma de comprimento 2, que é maior. Considere F1 e V1, respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F1 e V2 são as mesmas grandezas físicas, ou seja, a frequência e a velocidade, tá, emitidos por uma barra de maior comprimento. Ele quer saber qual é a relação entre as frequências desses dois caras e as velocidades deles dois, tá bom? E assim, uma coisa que está bem tranquila para a gente é saber que essa velocidade aí, pessoal, que ele está falando, tanto para um como para dois, são iguais. Por quê? Porque essas velocidades são as velocidades de quem? Do som. Então, só observando esse detalhe, você já elimina essa hipótese aqui, essa daqui, tá bom? E essa daqui. Então, três já vão nessa história. Um fato interessante quando a gente fala aqui de frequência fundamental. O que é essa frequência fundamental? Como a gente está trabalhando, pessoal, com um tubo sonoro, vamos para cá. Quando a gente está trabalhando com um tubo sonoro aberto, tá? A gente tem que observar o seguinte, olha só. Eu vou ter aqui, ó, sempre essa parte aberta, ó, essa parte aberta, tá? E o tamanho do tubo, ele tem relação com esse meio comprimento de onda, tá? Como assim? O número de harmônicos é justamente esse número de nós aqui, ó. Aqui é 1, aqui são quantos? São 2, aqui são quantos? 1, 2, 3. Então eu posso dizer que o meu L, ele tem relação direta com esse número de harmônicos, que são os nós, multiplicado por meio comprimento de onda. Tá bom? Então aqui como sendo só um, e esse aqui é o tal do harmônico fundamental. O primeiro harmônico é o harmônico fundamental, onde o N é igual a 1. Então no caso do nosso problema, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Essa situação aqui, onde o comprimento L vai ser o lambda por 2. Por quê? Porque o N é o número de nós e nesse caso o N é igual a 1. Tá bom? Então o L vai ser lambda por 2. Só que tem um detalhe, né? O detalhe qual é? Eu tenho uma barra de comprimento maior e uma de comprimento menor. Tá bom? Então, como nos dois casos aqui, é como se eu tivesse só um harmônico, como se eu tivesse só isso aqui, ó. E aqui também, só um harmônico. Tá? Só um harmônico. Ou seja, aí só lembrando quem é quem, né? Porque isso aí tem que ficar claro, ó. A de maior comprimento é a 2. Então, esse aqui seria o nosso L2. L2, lambda 2 por 2. Aqui seria o L1, lambda 1 por 2. Então, se o comprimento dessa aqui é maior, o tamanho da barra é maior, o lambda 2 também vai ser maior. Tá bom? Então, eu posso dizer já de cara que o lambda 2 vai ser quem? Vai ser maior. E o lambda 1, já que a barra é menor, vai ser o quê? Vai ser menor. Tá bom? Aí uma coisa que eu tenho que lembrar é que velocidade é a equação fundamental da onda, é lambda vezes f. Como a velocidade não muda, então nós vamos ter isso aqui, ó. Então, se o lambda 2 é grande, tá? A frequência 2 vai ser o que, pessoal? Pequena. Tá bom? Já a outra situação é a seguinte, tá? Se o lambda 1 é pequeno, a frequência 1 vai ser o quê? Vai ser grande. Por isso que a frequência 1 é maior que a frequência 2. A frequência 1 é maior que a frequência 2. Beleza? Essa próxima questão, pessoal, ela é bem interessante, porque se a gente ver o comando dela, olha só, utilizando a representação dos projetos eletrônicos, o circuito equivalente a esse esquema é, ele está pedindo algo equivalente, algo que é igual, tá? Algo que é igual. Então, é uma questão que basta você encontrar nos itens abaixo aí, aquele que equivale a essa figura aqui do sistema. Então, é uma questão fácil, porque basta você identificar quem é quem e encontrar o circuito que ele está procurando, tá? Então, vamos lá, ó.
É possível ligar aparelhos de baixa corrente utilizando materiais comuns do laboratório, no lugar das tradicionais pilhas. Então, essas soluções aqui estão representando pilhas. É isso que ele está me dizendo. Então, aqui eu tenho uma solução, um conjunto de solução aqui que representa uma pilha, e aqui que representa outra pilha. Tá? Então, a representação da pilha, né, qual vai ser? Vamos lá. Para a gente, na física, a gente faz o seguinte, ó. Como se fosse um polo positivo e negativo, não é para ficar igual a figurinha aqui, ó. Aqui é o mais, aqui é o menos. Então, ó, o menos é menor e o mais é quem? É o maior. Tá? Então, tenho duas aqui, tenho duas pilhas. Beleza. Então, de cara, tenho que ter dois desse aqui, dois. Tá? Dois. Aqui eu tenho um voltímetro, ó. O que é um voltímetro? O voltímetro é um aparelho utilizado para medir voltagem. A grande característica desse voltímetro é que ele tem que ser ligado em paralelo ao elemento do circuito que eu quero medir a voltagem. E eu tenho um cronômetro aqui. Esse cronômetro é como se ele marcasse, é como se ele fosse a nossa resistência, tá bom? Então eu tenho um cronômetro aqui, tá? E esse cronômetro é como se fosse uma resistência. Então, vamos primeiro essa hipótese aqui, para a gente já eliminar algumas coisas. Vamos ver nos itens qual é aquele que está em paralelo à voltagem, tá? Então, vamos lá. E o que não está, né? Bem, esse item aqui, o voltímetro, ó, já não está em paralelo, então já está errado. Esquece ele. Aqui está, beleza, o voltímetro em paralelo ao resistor, ok. O voltímetro em paralelo ao resistor, ok. Também. Aqui não, aqui está em série, então está errado, já eliminamos duas, só pelo fato de verificar que o voltímetro tem que estar em paralelo. Outra coisa que a gente observou é que só tem um resistor, que é o cronômetro, só tem uma resistência, que é a do cronômetro. Então vamos lá, ó. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que nesse item D, quantos resistores tem? 1, 2, 3, 4, 5, nossa, não, só tem um, só é para ter um, então está fora. Então a gente está entre dois itens, tá? Ou o B ou o C. Qual é a diferença que existe entre eles? Vamos fazer aqui, ó. O B, eu vou refazer a figura aqui, tá? Tem uma resistência, perfeito, e tem o voltímetro aí medindo essa voltagem, tanto da resistência como das duas baterias. Isso aqui no item B. Já no item C, eu tenho parecidíssimo, né? Eu tenho o voltímetro em paralelo, tá perfeito isso. Eu tenho uma resistência bem aqui. Aí o que muda é isso, ó. O C tá assim, ó. Né? Isso. Só que se você olhar para a figura, você percebe que as soluções estão no mesmo posicionamento, né? Ó. C, o zinco, cobre o zinco, tá? Sulfato aqui e tal. Então assim, papel umedecido tá na mesma posição, né? Não ao contrário. Tá? Então está na mesma posição e não ao contrário. E no circuito elétrico, pessoal, para mim ter duas pilhas, eu em série, porque ele está um do lado da outra, só se tiver o menos ligado com quem? Com o mais da outra. Só pode estar assim, ó. Em série só pode estar assim. Não pode estar uma pilha desse jeito, a frente de uma ligado com a frente da outra, menos com mais. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Série não tem essa possibilidade, né? Aí tu percebe o seguinte, ó, aqui o mais, aqui o menos, aqui o mais, aqui o menos, isso aqui tá corretíssima a associação. Agora aqui não, ó, mais, menos, mais, não, aqui não. Então por esse motivo, esse é o motivo pelo qual o item correto é o item B.